Olá, que a paz de Cristo venha reinar sobre a vida de cada um que estiver assistindo esse vídeo. Queridos, esse é o meu primeiro vídeo no YouTube e a intenção desse vídeo é compartilhar com os irmãos alguma palavra, da parte do Senhor Jesus. E se esse vídeo for interessante para você, se esse vídeo agregar algum valor para a tua vida, vai te ajudar de alguma forma, peço a você que dê um joinha, compartilhe esse vídeo, tá? E se inscreva no meu canal, que vai nos ajudar bastante a continuar postando vídeos para ajudar as pessoas. A intenção desse vídeo é somente realmente ajudar as pessoas que às vezes estão passando por situações difíceis, atualmente, ou viveu algumas situações em anos anteriores que vem carregando no passar dos anos, e vem trazendo algumas aflições, algumas preocupações, algo que não tem trazido muita alegria. Mas a presença de Cristo, ela é a nossa alegria. Ela é suficiente para nós que vivemos num mundo cheio de problemas, de caos, de dificuldades, e às vezes nós mesmos, provocamos algumas situações. Eu coloquei esses dias atrás no meu status do WhatsApp alguma palavra relacionada a isso. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Cristo, da parte de Deus, que se encontra em a primeira carta de João, a primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 7, que vai falar do amor de Deus para cada um de nós, da importância de nós recebermos este amor. O amor, esse amor que foi demonstrado através de Jesus, que levou, que tomou para ele todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, todos os nossos pecados, nossas culpas, e que insistentemente nós mesmos acabamos por insistir em carregar essas aflições, essas culpas, muitas das vezes porque nós não conhecemos profundamente este amor, o amor que nos liberta, o amor que nos transforma, o amor que nos constrange, o amor que de graça nos foi dado, o amor que nos enche de esperança, de alegria, o amor que traz uma oportunidade de vivermos novas coisas, umas novas experiências, novas atitudes, novos pensamentos, um olhar diferente das circunstâncias, um olhar diferente em relação ao nosso próximo, um olhar diferente em relação àquele que nos agrediu, que nos ofendeu. E isso é recíproco porque nós também, que nos sentimos ofendidos em algumas vezes ou em alguma situação, nós ofendemos também, Então, esse amor, querido, eu quero apresentar para vocês aqui na primeira carta de João, no capítulo 4, que fala assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Queridos, não precisaria falar mais nada diante desta palavra. Se você conhece a Deus, se você serve a Deus, se você confessa esse Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor tem que estar em nós.
O amor deve estar em nós. Nós devemos transmitir este amor. Uma vez que confessamos e abrimos a nossa boca para falar deste amor. E eu não quero aqui, queridos, ser hipócrita, porque é sim algo difícil de nós demonstrarmos um amor quando alguém nos ofende, um amor quando alguém nos trai, um amor quando alguém fala mal de nós. É difícil manifestar esse amor, mas se nós confessamos que nós temos Cristo em nossa vida, em nossas vidas, não tem como negar isso. Nós temos que demonstrar e viver este amor. Por isso, queridos, nós não podemos negar que este amor que Deus manifestou em Cristo está sendo oferecido para mim e para você de graça, através da pessoa de Jesus, que andou nesta terra e demonstrou este amor maravilhoso. Vamos amar-nos uns aos outros de forma, querido, incondicional, de forma imparcial, deixando a parcialidade de lado, não buscando o amor por interesse ou por méritos. Não, queridos. Nós devemos buscar este amor na pessoa de Cristo, olhando para Cristo e imitando a Ele, assim como Paulo nos exortou, nos ensinou, que nós fôssemos imitadores dele, porque ele imita Cristo. Nós precisamos de Paulo para imitar a Cristo. Nós precisamos somente, irmãos, reconhecer que nós somos falhos e que nós somos tão carentes deste amor e de misericórdia quanto qualquer um outro. Eu trabalho como motorista de aplicativo e eu transporto muitas pessoas. Eu carrego muitas pessoas. E muitas dessas pessoas, às vezes, querem conversar, querem expor alguma coisa, algum sentimento, algum problema que está vivendo. E eu sempre estou ouvindo louvores no meu carro. E muitas dessas pessoas, ouvindo esses louvores, perguntam se eu sou evangélico, se eu sou crente. E eu respondo que sim. E essas pessoas, elas, ao se manifestarem, elas falam que já foram crentes, que já foram na casa de Deus, que já experimentaram, né, já ouviram a palavra de Deus e já experimentaram ter uma convivência, viver na presença de Deus, na casa de Deus. Mas por algum motivo ou outro, saíram da casa do Senhor. E algumas dessas pessoas me relataram que os motivos que os levaram a sair da casa de Deus foram porque foram ofendidos, foram machucados, ouviram palavras que causou alguma ferida, alguma mágoa, algum ressentimento, por aqueles que deveriam ajudar, por aqueles que deveriam reconciliar, por aqueles que deveriam trazer para perto de uma forma que ajudasse numa demonstração deste amor. E é claro, irmãos, que a demonstração de amor não é ficar passando a mão na cabeça quando houve uma falta, quando houve uma falha, um pecado. Ninguém está aqui para dizer que é preciso massagear ego. Não. O amor, às vezes, é sim duro, às vezes é sim amargo, porque a disciplina de Deus é assim. E Deus disciplina quem ama, quem Ele ama. E às vezes é necessário, sim. Mas às vezes, querido, muitas das vezes, algumas palavras que são ditas, ao invés de ajuntar, ao invés de restabelecer uma comunhão, afasta, coloca para fora, joga para fora, traz cada vez, traz, ao invés de unir, traz mais separação.
E às vezes, irmãos, esses mesmos irmãos, que ao invés de trazer para perto, falam que se saíram da casa de Deus é porque não estava ali para Cristo. Mas às vezes, irmãos, o que saiu da igreja não encontrou a Cristo onde deveria ser, onde deveria encontrar Cristo. Muitas das vezes esses irmãos que se distanciaram, irmãos, não encontraram Cristo na vida daqueles que deveriam mostrar atitudes que Cristo demonstrou com amor. Então nós não devemos, irmãos, aqui simplesmente colocar para fora, simplesmente ignorar, simplesmente rejeitar, simplesmente deixar a pessoa de lado. Essa pessoa tem que ser cuidada, essa pessoa tem que ser orientada, essa pessoa que saiu da igreja machucada, ela tem que ser amparada com amor, com atenção, dentro da palavra de Deus. Porque se é para corrigir, ela vai ser corrigida. Mas com amor, sem desprezar, sem rejeitar. Porque Cristo não nos rejeitou. Não importa o erro, o pecado ou a iniquidade que você cometeu. Deus, ele nunca te desamparou. Quando nós cometemos um erro, nós mesmos nos distanciamos da presença de Deus. Mas Ele não. Ele nunca nos deixa só. Nunca nos desamparou. Nunca. Não importa o que você faça. Não importa o que você fez. Ele sempre estará do teu lado. Mas, querido, Ele não aceita que nós permanecemos no erro ou no pecado. Por isso, algumas situações é conveniente sim que aconteça. É necessário sim que aconteça. E às vezes nós não entendemos. E achamos que Deus não olha mais para nós, que Deus nos esqueceu, que Deus se distanciou de nós. Não, Ele não faz isso. É nós que nos distanciamos dele e são as pessoas que se distanciam de nós. Então, amados, vamos nos amar. Vamos mostrar este amor. Vamos manifestar este amor que uma vez nós confessamos. Porque se nós falamos que amamos a Deus e desprezamos os nossos irmãos que cometeu uma falha, e deixamos estes irmãos de lado, e até excluímos esses irmãos do nosso meio, nós não conhecemos a Deus. E se nós confessamos esse amor e não amamos os nossos irmãos, nós somos mentirosos. Nós devemos amar, perdoar e ajudar esses irmãos. Amém, queridos? Fique com esta palavra. Medite nesta palavra. O mundo não está fácil para ninguém. O mundo está querendo engolir aqueles que estão na presença de Deus. Por isso, receba o amor de Cristo na vida de cada um de vocês, convicto de que este amor, o amor de Deus para conosco, nunca se esfriará. Mas a palavra de Deus fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O amor que eu confesso, o amor que está em você, ele se esfria à medida que nós demos lado para o inimigo e para o pecado. Então, deixemos as coisas que nos constrangem, deixamos as coisas do pecado, deixamos as coisas deste mundo de lado e nos acheguemos cada vez mais a Deus, conhecendo Ele e buscando este amor maravilhoso.
Conhecer a Deus é uma obrigação de cada cristão. Conhecer a Deus e prosseguir conhecer a Ele é uma necessidade de cada cristão, para que o amor de Deus venha aumentar dia após dia na minha e na tua vida. Amém, queridos? Fique com esta palavra, e se esta palavra te ajudou de alguma forma, compartilhe, se inscreva no canal e dê um joinha se você gostou, e se você não gostou, não tem problema. Mas se isso foi útil para você, compartilhe em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, amado. Fica com Deus, até o próximo vídeo.